Olá! Peraí. Vamos lá, deixa eu colocar o caminho aqui. Ah, boa noite, meninas! Boa noite para quem me acompanha aí no meu canal, no meu Instagram. Hoje a gente com mais uma live nesse projeto aí que a gente está fazendo aí de empoderamento feminino, que a gente vem aqui e traz convidadas super especiais. Então é uma honra hoje a gente estar aqui de novo numa sexta-feira para estar conversando em um momento muito especial que a gente separa aqui para estar conversando com vocês. Vou estar convidando aqui a nossa queridíssima. Vamos lá. Dá um tempinho um pouquinho, que daqui a pouquinho o pessoal... A nossa convidada, porque a live vai ficar gravada, vai ficar no feed, vou postar no Instagram, no Facebook. Olá, maravilhosa! Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Também estou bem, graças a Deus. Vou passar um pouquinho, só tá aparecendo eu aqui. Eu estou conseguindo ver as suas, Cris. Tá? Fica tranquila. Então tá bom. Como é que Você tá? está conseguindo me ouvir bem? Eu tô, e você? Também tá bem. Acredito que o pessoal vai chegando, quem não puder assistindo agora, vai estar assistindo depois, pode mandar depois suas perguntas. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou a doutora Luana Silva, sou primeira secretária do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres aqui na cidade de Paulínia. Eu atuo também como vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Faço parte também do movimento Nossas Histórias que Curam, do pastor Anderson Silva, que a gente milita contra abusos sexuais que líderes religiosos cometem com seus liderados. Então, a gente tem feito um trabalho em defesa do direito daquele que não tem voz, né? E a intenção de estar fazendo essa live, de estar conversando, de estar trazendo pessoas maravilhosas, é o quê? Trazer empoderamento feminino, trazer a questão de partilha de histórias. Eu sempre falo nas minhas lives que eu fui vítima de um relacionamento abusivo, eu consegui sair, eu consegui me superar, então eu mostro o caminho das pedras para vocês, então por isso que eu sempre venho aqui trocar uma ideia. A live da semana passada, que a gente falou sobre a solitude, que eu falei com a doutora Kátia Lopes, foi muito bacana, que teve pessoas que retornaram, deram feedback da live passada. Bacana. Inclusive, uma pessoa chegou e falou para mim assim, doutora, no outro dia eu estava tomando um vinho, curtindo, e eu estava me sentindo a mulher mais maravilhosa do mundo. E isso que nos encoraja a continuar a estar fazendo isso. Vou apresentar agora, vou apresentar não, a doutora se descreva, conta um pouquinho da história. A Cris é uma pessoa maravilhosa, já pude conhecer pessoalmente. Ela é da Baixada Santista, lá de Caraguá, né? No litoral norte, né? Litoral norte de São Paulo. E aí você pode contar um pouquinho da sua história, a gente vai interagindo, vai conversando. O pessoal que quiser ir perguntando, vai perguntando e a gente vai batendo papo, gente. Bacana. Eu tenho 43 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou advogada aqui em Caraguatatuba, mas sou natural de Paulínia. Eu tô aqui há 5 anos. E assim como você, também tive um relacionamento abusivo antes do meu atual casamento. E estamos aí para compartilhar essa história, assim como você também superei. Eu acho que essa é a palavra que a gente tem para dividir, né, com os nossos colegas, com quem está presente. É a superação. Então, vamos compartilhar essa história. O que eu puder acrescentar. Eu até mandei hoje à tarde um recadinho, né? Porque eu tenho uma lista de transmissão com as meninas. Eu sempre lembro elas, que elas falam, me lembra! Então, eu sempre mando um recadinho lá, coloquei, meninas, vão estar recebendo uma mulher hoje com histórico de vida, que a doutora, vocês vão gostar, porque através de partilhas, de descobrir que a gente não está sozinha, e a gente saber realmente que a gente não, muitas vezes a gente se fecha, a gente se sente culpada, e às vezes carrega todo aquele peso nas nossas costas, e não precisa fazer isso, né? A gente tem realmente as pessoas que Deus coloca, que eu falo como fossem anjos na nossa vida, para nos ajudar. E eu e a Cris, a gente se conheceu via Instagram, né, Cris? Foi. E a gente super se identificou na primeira vez, começamos a conversar. Foi super bacana. A gente compartilha de muitas ideias, de uma fé
integrada. E eu vou fazer um resumo da minha história para que as pessoas entendam até o que foi que uniu a gente, como nossas ideias foram batendo, como os nossos pensamentos foram sincronizando, né? Eu tenho um filho de 11 anos, e o Pedro, e o meu relacionamento com o pai do Pedro foi um relacionamento muito complicado. Era uma pessoa que tinha um quadro de dependência química, e eu me vi muito sozinha na gestação do Pedro, criando o Pedro. E foi uma gestação muito complicada, foi uma gestação onde eu tive problema de saúde, o Pedro teve problemas de saúde, por pouco eu morri, por pouco o Pedro não nasceu. Foi uma gestação muito difícil. E falar de empoderamento feminino num quadro desse, né? Onde tua vida está em risco, onde a vida do teu filho está em risco, as minhas condições financeiras não eram boas. Como você vai falar para uma mulher que está num quadro desse que ela consegue sair? Como você vai falar para uma mulher que está num quadro desse que ela consegue vencer? Vencer o quê? Vencer a possibilidade de continuar viva, vencer a possibilidade de ter um filho saudável, vencer a possibilidade de arrumar um emprego, porque até então nem isso eu tinha. Como você vai falar de empoderamento feminino num quadro desse? Como você vai falar que é possível sair desse quadro? Né? Eu engravidei de um homem que eu amava, eu pensava em constituir uma família com esse homem. Como você vai ver esse castelo todo desmoronando e falar de empoderamento feminino? Né? Falasse para mim de empoderamento feminino naquele cenário, eu te falo, você tá louca, você não sabe o que eu tô passando? Então eu tô aqui para falar para você. Cris, acho que tá falhando um pouquinho o seu vídeo. Não sei se você tá próximo à sua base de internet, alguma coisa assim. Será? Que tá falhando bastante. Não, eu tô bem próxima, eu tô tendo. Tá melhor agora? Hoje a gente teve... Agora eu tô conseguindo, porque tem hora que você começa a falar e ele dá uma travada, mas eu acho que agora ele melhorou. Perto do meu notebook, eu tô até tentando desligar, porque muitas vezes dá interferência. Ah, dá. Dá interferência. Agora vocês vão me ver bem de pertinho. Como você vai falar de empoderamento feminino para uma mulher que está passando tudo isso, né? Foi aí que vocês conseguiram ouvir? Deu para ouvir até aí? Então, como você que teve Pedro, né? Pedro. Que teve problema de saúde, você também, você teve problema financeiro, eu entendi. Meio falhando, mas eu entendi. Pois é, então como você vai falar de empoderamento feminino num quadro desse? Como você vai falar que é possível você superar tudo isso e se tornar capaz e ter uma vida diferente num quadro desse? Né? Porque é muito fácil você falar de empoderamento feminino quando você está com a tua vida tranquila. Você vai falar, eu vou lutar pelo meu direito disso, eu vou lutar pelo meu direito daquilo, mas você tem um subsídio, você tem um suporte atrás. Mas falar de empoderamento feminino no momento onde a vida está sendo cruel com você, é muito difícil. E essa é a maioria. Essa é a realidade. Falar de empoderar, você precisa se empoderar justamente quando você está frágil. Justamente quando você não está forte. Justamente quando muitas vezes você não tem ninguém. Quando você não tem a família, quando você não tem os amigos. É justamente nessa hora que é necessário o empoderamento. Então, eu acho que o que eu poderia dividir com as pessoas que estão... Eu estou vendo que estão muitos amigos hoje aqui, que bom poder falar para todos. É que sim, é possível a gente se empoderar, sim. É possível, sim, nesse momento, você dar o teu grito de... eu digo superação no sentido de fazer algo a mais. Se superar mesmo. Falar, olha, eu vou fazer uma atitude maior. Eu vou fazer mais do que eu fazia antes. Esse empoderamento eu entendo como fazer mais. É a minha leitura dessa questão de empoderamento. E foi o que eu fiz. Não foi fácil, não foi sozinha. Eu tive algumas ajudas e principalmente eu tive muita fé. Então é nesse momento que você supera. E esses passos A gente nem sabia esse significado dessa palavra, né, Cris? Quando eu e você passamos por essa fase de um relacionamento conturbado, a gente nem sabia. Que a gente hoje tem essa nomenclatura dessa palavra de empoderamento feminino, mas foi a superação, né? Hoje tem um título, né? Hoje tem uma coisa midiática em cima disso tudo, tem um produto em cima disso tudo. Mas antigamente eu poderia dizer, de uma forma simplificada, que é esse ato de superar. E é possível. Às vezes você falha no processo.
tá? Muitas vezes o processo é falho, às vezes você dá um caminho, você escolhe o caminho. Meu vídeo tá bom ou não? Parou de cortar? Tá bom. Parou. Muitas vezes você falha nesse processo de se superar. Muitas vezes você escolhe o caminho errado, muitas vezes você tem que voltar atrás, você tem que recomeçar, você tem que fazer uma outra escolha. Não é fácil, não é um processo fácil, não é mágica. Não é assim, poxa, eu vou me empoderar, vou superar, e isso vai acontecer da noite para o dia. Essa decisão é uma decisão que requer planejamento. Essa decisão requer uma reestruturação. Essa decisão requer mudança de hábito, muitas vezes, porque a primeira e talvez a maior mudança que você tem que ter é desistir do teu castelo, que muitas vezes você está preso no castelo, né? A gente tem muito isso, a gente se Soltar as prende. coisas antigas para Exatamente. começar a viver o novo. A gente se prende no castelo que a gente construiu e aí a gente idealizou um relacionamento, a gente idealizou uma pessoa, a gente idealizou uma família e aí você se prende naquilo e você fica tentando e aquilo já faliu. Aquilo já causou cicatrizes demais e algumas cicatrizes não vão fechar e você precisa soltar. Você precisa soltar aquilo, você precisa renascer, você precisa tentar outro terreno. E esse processo é muito dolorido, né? Muitas vezes nem é uma questão de superação. Muitas vezes é uma questão de você realmente entender que o castelo não é aquele que você planejou mais. O castelo que você tinha construído, né? Então, acho que essa é uma das grandes verdades que eu posso dividir com os meus amigos, com os teus Cris, amigos. eu me identifico assim na questão que você está colocando, que eu passei também por consequências mais que foram piores, porque eu tentava arrumar algo que já estava quebrado. Sim. Porque tem coisas que se quebram no meio do caminho, porque a gente tem que sempre analisar o caráter, a postura, que a gente vive numa sociedade que mulher sabe edificar a casa. Edifica, mas ela não tem que levar a responsabilidade sozinha. Quando se tem um relacionamento, ambos têm que ter responsabilidades, ambos têm que ter o mesmo peso em tudo isso. Eu sempre falo assim para as meninas que eu converso, porque a gente vive numa sociedade que a gente foi criada pela Disney, pelas novelas, que o amor, que a paixão, tudo supera, mas não é assim. Não. Existe amor, existe paixão, mas existe uma vida, existe uma história, existe, por exemplo, criança que vem daquele relacionamento que é uma outra vida, né? Uma terceira pessoa que a gente sempre tem que prestar muita atenção quanto a isso para não causar consequências sempre também, né, para uma terceira pessoa. O meu primeiro relacionamento com o pai do meu filho mais velho, eu tenho minha ex-sogra, que até hoje é eu tenho um carinho enorme por ela. Até, às vezes eu erro e chamo de sogra, né? Então eu teria duas. Mas ela costumava falar. Mas sogra nunca deixa de ser sogra, possivelmente, né? Ela é a avó do meu filho, então isso realmente não vai mudar. E ela fala o seguinte para mim: casamento é comer um prato de sal. Duas pessoas comendo um prato de sal com uma única colher. Eu sei que é uma visão muito pesada, não é só isso. Ela é uma pessoa que tem quase 90 anos, então ela tem uma visão mais antiga de casamento. E quando ela me falava isso, há 20 e poucos anos atrás, eu tinha realmente essa reação. Comer um prato de sal, duas pessoas com uma colher só, revezando na colher. Eu não entendi essa visão de casamento. Hoje eu estou no meu segundo casamento, né? De verdade mesmo, teve esse relacionamento no meio entre os dois. E eu entendo a visão dela. É o tolerar, né? É o revezar a questão da tolerância. Você tem que ceder, mas assim, em algum momento, alguém está fazendo por você. Né? A parte ruim do casamento, aquela parte que realmente do relacionamento, do casamento, nós estamos tratando disso, mas do relacionamento. Em algum momento o relacionamento pesa. Em algum momento você tem que fazer alguma coisa pelo outro. Né? A colher de sal, a que ela se referia, que era uma única colher de sal, é isso, porque em algum momento os dois comem. Então, em algum momento você vai ter que passar a colher de sal para o outro. E os relacionamentos abusivos é justamente quando um só está com a colher de sal o tempo todo. Né? Não dá, é insuportável. Se você pensar que só você
vai ficar com a colher de sal, isso não dá. Uma hora você não suporta, uma hora aquilo te faz sangrar. E aí que você tem... O certo seria você identificar isso muito antes, né? E tentar não permitir que esse relacionamento chegue até esse limite. Mas nem sempre a gente consegue. Mas é isso. Então, a gente não consegue ver realmente porque a gente foi criado numa sociedade que diz o oposto pra gente. Né, Cris? Eu sempre falo assim, hoje, para chegar e falar assim, não, ó, você pode vir até esse limite. Hoje eu acredito que a gente tem mais informação, mesmo vivendo com mais informação, a gente ainda permite algumas coisas, depois você fala assim, opa, peraí, isso daqui não é legal, isso daqui está sendo abusivo, isso aqui está gerando um desgaste, e aí fica a critério de você falar sim ou não, se você quer viver aquilo ou não. Então, assim, hoje eu acredito que a gente tem essa noção do que é isso, mas há 15 anos, há 10 anos, que foi mais ou menos há 8 anos que eu pedi divórcio, que eu cheguei a ponto de chegar e falar assim, eu vi uma situação assim, que ele fez muita dívida no meu nome, e na hora que eu me dei assim, falei assim, nossa, mas se eu largar dele, como que eu vou pagar? Fica aquele negócio, a justificativa, mas o que eu vou fazer? Vai ficar do mesmo jeito, que ele não pagou do mesmo jeito, fui lá e larguei, falei assim, a dívida ficou tudo para mim, eu tive que resolver os pepinos, independente disso, na época eu não tinha noção do que era o direito, do que existia violência financeira, psicológica, emocional, né, que hoje, graças a Deus, o judiciário tem caminhado, está muito atrasado ainda. Estão enxergando, né, as mulheres de um outro olhar, né? Aliás, mas está muito atrasado ainda, né? Mas a gente já pode perceber que está tendo mudança. A nossa capacidade de provar tudo isso está muito difícil, né? Você provar a violência financeira, você provar a violência moral, isso é muito difícil. Como você vai trazer isso para o judiciário? Né? É bem complicado ainda. Mas eles já estão começando a olhar, né, de alguma forma. O que há 20, 30 anos atrás era inimaginável. O divórcio, né? Ele é recente, vamos falar assim. O próprio divórcio. Ele é muito recente. Então, o divórcio de 1970... Ou até o nosso código, o Código Civil, ele é recente. Eu estava estudando hoje, que eu estou fazendo um curso de enfrentamento. Em 2002, a mulher, tinha que pedir permissão para o marido antes, né? Sim. Pedir permissão para o marido para fazer tudo. Na verdade, a mulher começou a ter voz com a Revolução Industrial, né? Que ela começou na França, a Revolução Francesa Industrial, que ela começou a pensar em ter voz, aí a gente vai falar de direito de voto, de sair para trabalhar, mas até, olha, eu vou te falar uma coisa que a minha mãe conta pra gente. Isso em 1970, né? Minha mãe trabalhava, mas o dinheiro era entregue ao meu avô. E ela entregava o dinheiro ao meu avô, isso, ela já trabalhava no laboratório da Ródia, né? Aí em Paulínia, ela trabalhava, ela já era maior de idade, trabalhava e entregava o dinheiro ao meu avô, e meu avô devolvia um percentual para ela poder fazer o enxoval dela que ela ia casar. Veja você. Nossa! Não estamos falando de tanto tempo assim. Isso é 1975, por aí. Né? Então, não está tão distante esse machismo todo que rodeava. Então, quando a gente fala de empoderamento para uma mulher de 18 anos, em 1975, entender agora, em 2021, essa autonomia... né? Esse poder de decisão sobre a própria vida, sobre o próprio dinheiro, como é que essa mulher, 30 anos depois, vai aprender a lidar com dinheiro? Me fala, como que ela vai aprender a gerir as contas da casa? É pouco tempo. A mulher tem o quê? 30, 40 anos de autonomia financeira, né? Os homens tiveram os últimos 500 anos, vamos falar, aprendendo a lidar com dinheiro. A mulher está aprendendo a lidar com dinheiro há quanto tempo? 50 anos? E o que a gente vê de mulher investindo em bolsa de valores, de mulher pagando contas, as mulheres são muito menos inadimplentes do que os homens. Sim. Então, a gente alcançou, né, a gente correu muito atrás para alcançar essa autonomia como mulher. Né? O mercado de trabalho... Sim, fora no mercado de trabalho. É isso que eu ia falar. Nas faculdades nós somos a maioria, na questão de concurso público nós somos a maioria, cada vez mais, mas em cargos de liderança, como diretoria, gerência, essas coisas,
ainda a gente tem um entrave, principalmente ainda na questão política também, a gente tem um grande entrave, uma grande dificuldade de estar colocando mulheres em lideranças, porque às vezes eles só fazem as coisas porque tem cota, porque tem uma lei lá que determina, que se não fosse, seria bancada, seria todinha. Sim. A bancada, na maioria das... Aqui em Paulínia tá toda masculina, né? Mas em líderes de partidários, você não vê. É quase impossível você falar assim, nossa, tem uma presidente de algum partido, né? Sim. É muito complicado isso, porque é o que a gente tem vivido nesses anos, arrasta a questão cultural, né? Sim. Vamos arredondar aí para 100 anos, né? Que a gente, da Revolução Industrial para cá, arredondando para mais, né? São 100 anos que a gente teve aí de tempo para conquistar tudo isso. A gente correu muito. A gente correu muito. Então, a gente até que conquistamos muita coisa em pouco tempo, se você for pensar da nossa desvantagem. A Fabi aqui falando, mulheres não votam em mulheres. Infelizmente, ainda tem disso. Com certeza, ainda já ouvi falar muito disso. A gente não prioriza o voto em mulheres. Infelizmente, sim. Eu ouso dizer até que a gente não considera votar em mulher como prioridade, na questão de votar numa mulher para que ela tenha um cargo por ser mulher. A gente não faz esse raciocínio, né? A gente não aborda isso dessa forma. Quando a gente... Eu acho que também tem a dificuldade da capacidade, porque assim, no meu grupo, para quem não sabe, tá, gente? Eu fui candidata a vereadora aqui na minha cidade, e no meu grupo nós éramos em 7 mulheres. Se colocasse as 7 para debater, para saber o que era política, de que forma que está fazendo, porque para quem me conhece aí na cidade, sabe que eu participo de política faz 15 anos, então assim, sempre fiz parte de conselho municipal, reuniões, debates de educação, de conjuntura educacional. E aí eu percebo quantas mulheres realmente faziam parte desse debate. E falta a pessoas capacitadas, que é uma dificuldade também quanto a isso. Como que você vai colocar uma pessoa, claro, você não vota em mulher, mas qual que é a bandeira? O que ela carrega? Qual que é a competência dela? Eu percebi que tem uma grande dificuldade quanto a isso. Tem uma pessoa aqui que fez um comentário aqui, ó. Fernanda, né? O pai repressor. Eu tive um pai muito repressor, tenho 40 anos, sou muito insegura para tomar decisão de gerenciamento. Isso daí é uma questão que realmente, essa questão de gerenciamento a gente tem que resgatar, tem que buscar profissional. Chegou um tempo da minha vida, depois que passei por esse período, eu tive que contratar uma pessoa na área da finança para me ajudar a entender como que funciona, o que eu teria que guardar, no que eu deveria gastar. Então, assim, eu tive que fazer uma reeducação. É muito bom que nós, mulheres, nós somos muito abertas à questão do conhecimento, quando elas se dispõem, né, Cris? Sim. Isso que é legal. Eu estou disposta a aprender. Tem um amigo meu que falou assim, você é PhD em tudo, você fez tudo. Eu falei assim, filho, aqui a gente assovia, chupa cana, faz tudo. Porque mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, Foi isso, né? até que a gente estava conversando, né, antes da live. Foi o estudo, até que eu anotei aqui, do Kate Laws, da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido. Isso é uma pesquisa que ele fez, que realmente a mulher ela tem a capacidade de gerenciar, de administrar várias coisas ao mesmo tempo. Né? Isso é uma capacidade unicamente, geneticamente feminina. Então, partindo desse princípio, né, a gente começa até a entender por que a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? Porque realmente, a gente está aqui, está fazendo live, daqui a pouco sai, vai buscar o filho no skate, daqui a pouco volta. Eu pelo menos, sou assim. Meu escritório é dividido com a minha casa. Às vezes, eu comprei um relógio que ele marca o tanto que eu ando. Eu não sabia que eu ficava 8 horas em pé por dia. Eu não sabia que eu dava quase 4.000 passos por dia. Eu não tinha noção disso. Aí eu fui entender, porque assim, eu tô trabalhando, aí a máquina de lavar tá lá em casa batendo. Eu ouço ela parar, eu levanto, vou correndo, estendo roupa, daí eu volto. Daí meu filho me chama, eu ajudo na lição. Aí o telefone toca, eu passo, dou comida pro cachorro, faço um carinho, e assim vai. Essa é a minha rotina. E quando eu li sobre esse estudo, eu falei, poxa, realmente, esse cara tem razão, né? Porque a gente tem essa capacidade de absorver muita coisa, de gerir muita coisa ao mesmo tempo. Então, Fernanda,
vai atrás de se capacitar para desenvolver essa capacidade de gerenciamento. Porque não é que você não tem, você só não desenvolveu. Né? Talvez você... Só não aprendeu, né? Exatamente. Você é capaz, sim, de desenvolver isso. Você é capaz, sim, de talvez atenuar essa figura desse pai opressor que você teve durante um tempo na tua vida e talvez esteja até presente. Mas é possível você deixar essa figura de lado, esses momentos aí que vocês tiveram e desenvolver melhor essa sua qualidade. Porque acontece, sim, da gente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E te falo isso de exemplo. Realmente é minha rotina, é possível a gente fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Vejo isso em muitas mulheres, não só em mim, não. Né, doutora? Como às vezes as pessoas falam assim, como você dá conta, Luana? Você é advogada, está no conselho, está na comissão da mulher advogada. Tinha, na época da pandemia, que não estava na época de pandemia, né? Eu estava treinando no box de CrossFit, fazendo campanha política. E, meu, a vida a gente vai. Eu só tenho um negócio o meu planner que eu fazia com tudo certinho, anotado, e ia fazendo, e tenho meu momento ainda comigo, viu, gente? Falar assim, não tem. Tem meu tempo de Netflix, tem meu momento, às vezes, que eu pego, vou viajar, e eu tiro meu momento. Vira e mexe cada um mês, 2 meses, é que na época da pandemia tá um pouco mais difícil. Mas ou eu vou para Minas, ou eu vou para Santa Catarina, ou eu vou para algum lugar, mas sempre eu estou fazendo alguma coisa para mim. Então, assim, é questão do resgate, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber os nossos limites, saber até onde o outro pode fazer as coisas. E se você não sabe, corre atrás, porque a única pessoa que tem o poder para falar assim, você não pode fazer alguma coisa, sou eu mesma. Muitas pessoas chegaram e falaram para mim, você não pode. Você não pode. Uma das coisas que chegaram a falar uma vez para mim... Essa é a palavra que mais me motiva, inclusive. Quando fala para mim que eu não posso, é a palavra que me motiva. É o desafio motivador para mim. Eu também, eu tenho essa coisa de identificação. Tipo, se a pessoa fala assim para mim, você não pode. É? Onde que tá? Você não vai conseguir. Quando vira para mim e fala, eu acho que você não vai conseguir, é como se desse um start. Eu falo, mas agora eu quero, não interessa. Me dá um negócio assim, porque, por exemplo, uma das coisas eu lembro quando eu estava casada, eu lembro que eu olhava assim as coisas que estavam na época do jiu-jitsu, eu cheguei e falei, eu quero treinar jiu-jitsu, eu vou treinar. Eu falei assim, eu também vou. Ele falou, não, você não pode. Eu falei, então se eu não posso, também não pode. Então tá bom. Aí depois a gente se divorciou. Primeira coisa que eu fiz, Cris, fui lá e fiz a minha matrícula na academia de jiu-jitsu. Quem disse que falou que eu não posso? Eu posso! Peraí, tem alguém comentando aqui, ó. A Fernanda falou assim, sou mãe de tempo integral, professora, esposa, faxineira e ainda auxilio meu esposo na loja. Uau, mulher é assim mesmo. Na guerra, a Mariana, não tem nada que nós não podemos fazer. Isso mesmo, Mari. A gente tem toda a capacidade. Essa Nora, trazer. A Mari é uma mulher, assim como a Fernanda, assim como a outra Mari também, Machado, que está aí, uma grande amiga. A Mari é uma pessoa surpreendente. A Mari, ela faz faculdade na Unicamp, está quase se formando, tem trabalho de uma multinacional, cuida da casa dela, cuida do meu filho para mim, que meu filho está longe agora, cuida da família dela, ela que ajuda toda a família dela. E tem 24 anos. É uma mega de uma mulher. Eu já falei que ela é obrigada a casar com meu filho, que eu não quero outra. Depois dessa, hein? Aí é crossfiteira. Né? Uau! E detalhe, ela é deficiente auditivo. E faz tudo isso sem se debruçar nessa condição, né? Porque a gente vê muitas pessoas com necessidades especiais que muitas vezes poderiam se limitar. Mas você não percebe essa condição nela. Ela nunca se debruçou nisso e passa por cima de tudo o tempo todo. Olha, um exemplo, uma grande mulher. Tem gente que às vezes eu vejo reclamar da vida, né? Eu chego e falo, gente, mas não reclama. A única que pode mudar, fazer alguma coisa, é você mesmo. Então, você pode ter 2 trabalhos. De ficar reclamando
e não colher nada porque você não está plantando, ou você pegar, levantar, porque é um trabalho para você parar de chorar, levantar e falar assim, não, vou fazer diferente. Tem dia que a gente não tá bem. É normal, gente. Não é todo dia que a gente tá uma super mulher, que a gente tá com gato. Tem dia que a gente chora, tem dia que não quer levantar da cama, tem dia que tá de saco cheio, mas fala assim, peraí, tem aqueles 5 minutos com a gente? Não, eu tenho que fazer, eu vou fazer, porque a minha felicidade depende só de mim mesmo, então pego e vou fazer. Sim, é o que eu falei numa outra live sua, que eu acho que era da Fernanda, uma psicóloga, eu não lembro agora. A gente tem o direito de falhar, a gente tem o direito de se sentir cansada. Isso também, essa questão do empoderamento, que a gente fala que a gente tem esse poder, essa força de se superar, ela existe sim, mas calma, né? Tem dia que não dá. Tem dia que não dá. Tem momentos na vida que você fala, me deixa aqui, hoje não tá para mim, essa semana não tá para mim, esse mês não deu para mim, não consegui. Mas o que é importante... E não se sinta culpada quanto a isso, né? O que é importante é você entender o se seguinte, permitir. Você falha, você erra, você é humana, mas isso é possível você vencer a qualquer tempo. Basta você entender que aquela condição que você está passando de abuso emocional, financeiro ou mesmo físico, aquilo lá é possível romper a qualquer momento. A qualquer momento aquilo é possível. E só depende de você mesmo, não depende de mais ninguém. Depende do seu querer, né? Agora, É porque às vezes eles colocam aquela questão de super mulher, né? Que a gente tem que... Tem gente que fala assim que a gente tem que levantar cedo, e vai pra academia, e faz isso, faz aquilo, e tem que ficar magra, tem que ficar linda pro marido, tem que fazer isso, fazer aquilo. Que às vezes eles colocam, idealizam essa mulher. Sim. Só que não é esse tipo de mulher que a gente tá aqui, gente, idealizando. Por quê? Porque a gente tem nossas falhas, a gente tem os nossos erros, tem dia que tá... A sociedade idealizou uma mulher dentro desse perfil de empoderamento, que eu tenho pavor disso, né? Que é a mulher perfeita. A mulher, ela tem que ser mãe, ela tem que ser boa profissional, ela tem que ser isso. Não, calma, não é isso. A gente só está falando o seguinte, o empoderamento está no poder de escolha. Esse é o melhor empoderamento feminino que existe. É o teu poder de escolha, tá? A partir do chegar a falar para não para muita coisa. Falar assim, hoje eu não tô afim de pegar e passar roupa. Você não precisa, querida. Vai. Você fala assim, ou eu faço unha, ou eu passo roupa. Se você não tiver afim, não faça. E esse negócio, tem gente que fala que é TPM. A Mari comentou aí. Gente, qual que é o problema de ser TPM? A escolha, você tem que ter escolha. Eu quero estar. Hoje eu quero fazer amor, ou amanhã eu não quero. Hoje eu quero cozinhar para você, amanhã eu não quero. Hoje eu quero visitar a sogra, amanhã eu não quero. É a escolha. Você tem que ter escolha. O empoderamento feminino está na escolha. Então, a partir do momento que você está num relacionamento, hoje eu quero te emprestar dinheiro, amanhã não. Porque o dinheiro também é meu. Olha, hoje eu acho que se o dinheiro é de ambos. Eu acho que o dinheiro tem que ser voltado para isso ou para aquilo. A partir do momento que você perde a escolha no relacionamento, você está num relacionamento abusivo. Seja essa escolha qual for. Qual for. Eu tenho que ser magra porque ele gosta de mulher magra? Você perdeu a sua escolha. Então, todo o abuso... porque você tem que ser do jeito que você é, né? Exatamente. Então, todo o abuso começa quando você perde o poder de escolha. E é aí que você tem que começar a optar por você. Quando você perde o poder de escolha, você está num relacionamento errado. Errado para quem? Para você. Então, é isso que você tem que entender em qualquer relacionamento. Amizade, família, relacionamento afetivo. A escolha é sua, para qualquer que seja. Então, essa é a base do que a gente tem que entender de tudo. A escolha. Quando você perde o poder de escolha, aí você está num relacionamento abusivo e aí você tem que rever os seus conceitos. O que está acontecendo. Né? Sim. O Cris, só comentando uma coisinha assim que eu acredito que também você deve pegar, muito problema que acontece com direitos de família quando tá para se divorciar, aí a mulher emprestou o nome para o marido ou fez contas às vezes que não dividiram e aí fica aquele rolo absurdo. Às vezes eu chego e converso com as minhas clientes, mas por que você fez isso? Porque ele pediu e eu não sabia, e aí foi lá, assinei e trouxe todas as dívidas para mim. Então assim,
Mulheres, procurem Empresas, ter né, conhecimento, aprenda a falar não. empresas que você vai abrindo como sócia, e só que você é a sócia, né? Você não sabe o que está acontecendo. Laranja. Exatamente. É. Aí quando você vai ver, você é 50% sócia de uma dívida gigantesca. Porque o cara fez uma empresa, ele administrou mal, e você está devendo 50% de uma coisa que você nunca viu. E o cara comprou carro, e o cara usufruiu o dinheiro, e você 50% de dívidas. Já vi muito isso aqui no escritório. 3 ou 4 casos. A Cristiane Mendes aconteceu comigo. Enfim. Pensa, mulherada, antes de assinar papel, pelo amor de Deus. Não seja sócio daquilo que você não escolheu. Não compre aquilo que você não Sim. escolheu. Isso é importante da gente pensar. Então, a palavra escolha, ela tem que ser o seu norte. Escolha, você tem poder de escolha. Muitas mulheres estão lutando por isso, pelo esse poder de escolha, há muito tempo. Então, a gente tem que trazer... Se for algo que ela for empenhar, que ela for trabalhar, eu sei que pensa nessa questão familiar, né? E tem que falar, mas porque a gente está trabalhando, porque a gente está fazendo as coisas junto, mas faça as coisas junto. Não se omita, faça parte, porque é o seu nome que está ali. Tempo atrás eu fui falar até com uma cliente, ela falou assim, mas eu tinha comprado a casa junto com ele, e aí fez um monte de empréstimo, tal. Ficou aquela bagunça jurídica. Eu falei, gente, chega a ser, não tem. Hoje eu falo assim, eu sou muito assertiva quanto a isso. É o que é certo? Não é? Não tem problema. Se o cara não quiser respeitar, ele não está respeitando você como pessoa. Ele está querendo forçar você a viver algo que não é o momento. O relacionamento saudável, ele é aberto para esse tipo de discussão, para esse tipo de ponderação, vamos falar assim. Né? O relacionamento que é saudável já começa por aí. Se você não pode ponderar isso com o seu parceiro, com o seu esposo, com o seu convivente, ponderar, mas espera aí, por que a gente está comprando isso? Por que a gente está abrindo essa empresa? Por que a gente está dando a casa como garantia? O que está acontecendo? Se você não tem sequer a liberdade de ponderar o que está acontecendo, já está errado. Já tem que soar um alerta. Então, não faça. Na dúvida, não faça. Não assine, não aceite. Entendeu? Não se comprometa. Na dúvida, não faça. Né? É uma forma de você começar a pensar. E aí, volta lá atrás naquilo que a gente falou. Você tem que começar a olhar o castelo que você construiu na tua cabeça, e perceber que ele não está do jeito que você idealizou. Essa é a parte, na minha que opinião, não é um príncipe encantado, é um homem falho também, que tem suas dificuldades. Na minha opinião, essa é a maior dificuldade, é a gente aceitar que o castelo não é o que a gente construiu. A maior dificuldade, na minha opinião, para as mulheres, dentro do que eu percebo, dentro do que eu atendo, dentro do que eu já vivi na minha vida, é justamente a gente dar aquele start de falar, não era bem isso que eu tinha idealizado. É a coragem de você aceitar que falhou, que a gente falha, entendeu? E não tem problema quanto a isso, errou. Aconteceu comigo, aconteceu com a Luana, e acontece com muitos de nós. E é assim que funciona. Errou, gente. Se perdoa. Falou assim, não tem como mudar, o que está lá não dá para resolver, está resolvido. E bola para frente. E viva da próxima vez, porque eu acredito que tudo levou uma maturidade. Hoje a Cris é uma pessoa extremamente madura, ela para, ela pensa, ela coloca na balança e fala assim, isso aqui está sendo bom para mim? Não. Isso aqui tá bom? Não tá. Então vamos tentar mudar, vamos tentar, porque assim, gente, a gente tem que ter essa questão do autoconhecimento para realmente, igual a Fernanda está falando, para ser libertador. A nossa vida ela tem que ser uma vida leve e não tem que ficar em base de medo, em base de perder a pessoa. Mas se eu não fizer isso, eu vou perder ele. Eu vou perder ele. Muitas vezes o indivíduo que fez isso, que faz isso, já vem num histórico aí desregrado economicamente e não sabe o que fazer, fala assim, vou usar o nome da minha mulher, que ela sempre foi adimplente, sempre contou, pagou as contas certinho. E acaba utilizando, né, Cris? A gente tem que ponderar, né? Então, acho que tem que se amar em primeiro lugar, a gente tem que se respeitar as famílias que acabam sendo envolvidas né, nos amigos, a família. A gente envolve tanta gente nas nossas decisões erradas, né? Não parece, mas a gente envolve as pessoas nas decisões que a gente toma. As pessoas que amam a gente, que estão perto da gente. Não é uma decisão que envolve só nós, né? Então, as nossas decisões não podem ser tão egoístas assim,
né? A gente tem que ponderar antes de qualquer decisão, analisar. Nós somos livres para isso. Somos livres para entrar e para sair dos relacionamentos, né? Nós temos a escolha nós temos desde o início. Então, tem que pensar muito para entrar num relacionamento, para ter esse relacionamento de forma saudável, não agir por impulso, pensar e consultar sempre um advogado, né? Sempre que vocês precisarem, que nós estamos aí justamente para isso. Tem gente que chega e fala assim pra mim assim, ai, mas por que você não veio me procurar antes, criatura? Por que não veio tirar dúvida? Por que não veio falar? Porque uma pessoa na questão jurídica, para entendimento, chega e fala assim, não pode fazer isso, ó, acorda, alerta. Vamos ver aqui, acho que a Cris comentou aqui, ó. Bem isso mesmo, acredito que a pessoa só exerce essa pressão sobre alguém porque nós permitimos. Por isso da importância de se valorizar. Sim, a gente tem que saber qual é o nosso alto valor para chegar e falar assim, não, ó, até aqui você pode vir. Sim, eu concordo. Até aqui você precisa. Se você não pode, se você não tem conhecimento da causa, vai estudar. Chega, tem um monte de cursinho na internet, tem coisa de economia, vai ver mercado, como que funciona, corre atrás, vai saber. Fala assim, esse negócio tá meio estranho. Eu sempre fui muito assim, esse negócio tá meio estranho. Ó, vi tal reclamação, tá, isso, eu acho que não vai virar, não. Vamos tentar procurar alguma coisa em conjunto, né? Se vocês duvidam de que é possível, a gente está aqui para provar que não é impossível. É possível, sim, recomeçar, é possível errar e depois vai lá e conserta tudo de novo. E muitas vezes depois a gente dá umas falhadas no meio do caminho e recomeça e vai. É assim que a vida é assim, né, Cris? O que não pode é ficar o tempo todo no mesmo erro e com medo de tentar um caminho diferente. Não pode. Eu sempre falo assim que o medo não nos pertence. Na Bíblia mesmo fala, né? Exatamente. Que afasta todo medo, porque tudo. Gente, quer ver um negócio? Você tem medo. Se tem medo, aquele negócio parece que o trem aparece na tua frente. As coisas acontecem. Então não tenha medo. Seja forte, seja corajosa. O medo só potencializa o inimigo, né? Ele só aumenta. Isso, é a arma. Ele só aumenta o poder do inimigo. Então, assim. O que eu posso, né, até para a gente, já estamos aí no limite do nosso bate-papo, até o que eu posso transmitir para vocês, né, porque essa coragem toda vem de algum lugar, né, tudo isso que eu fiz, que eu passei, não veio só de mim, eu sempre tive muita fé, Deus sempre esteve comigo o tempo todo. Mas como era essa fé? Você ia para a igreja o tempo todo? Você era uma beata? Você ajoelhava e orava o tempo todo? Não. Às vezes eu orava no banho, às vezes eu orava no ônibus, às vezes eu orava, eu estava conversando com um cliente, porque nesse inteirinho eu fui vendedora de shopping, eu fiz muita coisa. Um dia a gente vai ter que fazer uma live só para falar da minha vida. E nesse... A gente faz, Cris. Vamos ver se vai dar público. E aí, eu falava com Deus nesses momentos. Às vezes eu estava ali parada no ônibus e eu estava conversando com Deus. Às vezes eu estava ali tomando banho e estava conversando com Deus. Ele te ouve, ele te capacita, ele nunca te abandona. Ele nunca te abandona. Então, quando esse superpoder que eu te falei aí do pesquisador de malabarismo que a gente tem, de fazer milhões de coisas, falhar, vai com ele. Ora, pede, conversa com Deus, que ele vai te ouvir, ele vai te capacitar. Foi assim comigo e tenho certeza que foi assim com a Luana também. É o que eu posso falar. Nossa, segredinho, né, querida? Ali ligado, porque se não fosse a fé, gente, se não fosse a questão do perdão, sim. Porque muitas vezes eu decidi que... Eu lembro uma vez que uma amiga minha chegou e falou para mim assim, que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, então muitas vezes eu tive que decidir perdoar, e decidir perdoar muitas vezes é pegar, largar aquilo, e falar assim, mas ele fez isso pra mim! Não. E aí, qual que é o problema? Larga pra lá! Solta. Bora, sua vida tá aqui! Porque assim, se não perdoar, você bebeu o veneno achando que tá matando o outro, mas você tá se matando. E o auto-perdão também é importante, viu? Perdoar o próximo é muito importante, mas o auto-perdão é muito importante. Você olhar para as coisas, para as decisões erradas que você fez, quando você reconhece que aquele castelo todo lá que você idealizou não é nada daquilo, pelo contrário, é um calabouço que você fez. Aí você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Se perdoa, se perdoa. Se perdoa e vai.
Só vai, pega na mão de Deus e vai embora, porque Ele vai te conduzir. Tá? Se perdoa. Perdoa a pessoa e se perdoa também. Fala, não, eu não sabia o que eu estava fazendo, não, vamos embora. Toca o barco, né? É isso aí, Cris. A Fabi tinha mandado um beijo, que ela falou que foi amiga sua de infância, que ela conhece você há Foi minha bastante vizinha. Aliás, eu tempo. tô vendo um monte de amigos aqui, eu tô tão feliz. Obrigada a todos que fizeram esse carinho de participar. Obrigada mesmo, viu? Todos estão no coração. Obrigada. Não vou falar os nomes porque eu Vocês posso que, esquecer. vocês que estão aqui, vocês querem fazer alguma pergunta pra gente? Ou se não, a gente vai encerrar, a gente vai agradecer, porque a gente faz. Eu sempre falo, esse momento é um momento muito especial. Eu trago pessoas queridas aqui, pessoas que realmente tiveram uma mega experiência de vida, que eu acredito que vale a pena compartilhar, vale a pena partilhar, que se seja tocado uma pessoa, já valeu a Valeu a pena, pena. pela gratidão, pelas coisas que tem Boa feito, noite, doutor. porque... Obrigada. Boa noite, gente. Porque isso, eu acredito que toda partilha gera um conhecimento, são coisas que a gente tem que falar mesmo, realmente, o que tem acontecido, das nossas experiências, de chegar a falar assim, nossa, mas vocês passaram por isso? Sim, nós passamos, Sim. superamos. E essa é a questão do empoderamento feminino, que é o quê? Baseado em Deus, né, Cris? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Todo o poder emana dele, não tenho dúvida alguma. Se eu posso deixar um testemunho de vida aqui, é esse. E obrigada por todos que tiveram o carinho de dedicar tempo a esse nossa live. Doutora Ilona, muito obrigada pelo convite. Eu me revisitei e foi muito bom. Obrigada. Que ótimo. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Para mim foi algo maravilhoso em partilhar essas coisas. Deixa eu ver, acho que tem alguém que comentou aqui. A Mari, muito importante pedir perdão. A Cris, uma vez conversei e falou isso. Eu comecei a pensar e penso que mesmo isso. Peso que eu mesma colocava nas minhas costas. O peso que a gente coloca nas suas costas. Porque, gente, a gente às vezes carrega uma caçamba, não tem necessidade. Não. Larga essa caçamba pra lá. Deixa pra lá, a vida segue. Não vamos carregar peso nenhum, não. Vamos resolver as coisas, deixa pra lá e bora. Mari, obrigada. Espero que você não tenha me perdoado por compartilhar a tua história, mas tua história é magnífica. Te admiro muito. A gente tá junto aqui, pelo menos tá partilhando coisas boas, tá bom? Cris, um beijão, lindona. Obrigada. Obrigada. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, alguma coisa, me manda aqui no privado, a gente vai estar conversando. Boa noite, Helder. Tudo bem? A gente está terminando a nossa live. Qualquer coisa, se você quiser assistir inteira, vai estar gravado no feed aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe nesse tempo de pandemia, que a gente passe esse momento o mais rápido possível. Vamos continuar em oração aí pelas famílias que têm perdido seus entes queridos, pessoas que têm ficado doentes, e que essa corrupção desse Brasil aí venha parar com isso, porque muitas vezes a gente vê que é uma questão muito briga política e a saúde está decaindo, né? E a gente precisa de pessoas guerreiras e responsáveis, questionadoras aí, para a gente estar alinhando todas essas coisas no país, né, Cris? Sim, sem dúvida, concordo com tudo que dito. Gente, Deus abençoe, um beijão, Cris. Beijo, Depois a gente fala mais, tá? Até. Beijo, gente, obrigado por ter participado, tá? Tchau. Beijo, obrigado, galera. Tchau. Beijo.